Olá, eu sou Priscila Fraz e hoje a gente vai continuar falando do significado dos números. Hoje nós vamos tratar o número 6. Esse número, na verdade, ele é mais conhecido pelo seu aspecto negativo. Em Apocalipse, tem um versículo que fala que o número 6 é número de homem, o que faz as pessoas representarem ou interpretarem esse número de uma forma negativa, como um homem pecaminoso. Mas será que é isso que as escrituras estão nos dizendo? Os números vão expressar o caráter de Deus, a sua personalidade, o propósito dele, principalmente uma mensagem para nós. Então vem comigo nesse estudo e vamos aprender todas as mensagens que envolvem o número 6, claro, como sempre com base nas escrituras. Mas esse é teu espaço para você aprender a interpretar os teus sonhos. Então vem comigo, se inscreve no canal, acione o sininho das notificações, deixa o seu like ou o seu dislike e também faça algum comentário, se você tiver alguma dúvida. No sexto dia da criação, lá em Gênesis, o homem foi criado. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então o número 6 está falando do homem, assim como diz em Apocalipse. Mas o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Isso te parece algo negativo? Não. A princípio o homem foi criado com o objetivo de ser capacitado, de ter domínio sobre a terra. E isso estampa no homem o número 6, do lado positivo. Porque o 6, quando Deus criou o homem, ele criou a imagem e a semelhança de Deus. Mesmo depois do pecado, nós continuamos a imagem de Deus. O que nós perdemos foi a semelhança. Isso quer dizer que a nossa capacidade, o nosso instinto de santidade, através do pecado, ele foi perdido. Então nós continuamos a imagem de Deus. A semelhança é aquilo que a gente tem que trabalhar para continuar alinhado e parecido com o Pai. Sendo assim, no sexto dia não só o homem foi criado, mas ele também recebeu de Deus o domínio sobre tudo que tinha sido criado antes dele. Então, além de fazer referência ao homem, à humanidade, também faz referência ao domínio do homem sobre aquilo que Deus criou. Então, Deus nos criou acima de todas as coisas da sua criação. Em cada processo da criação, Deus dizia, foi bom. E Deus criou e passou o dia e foi bom. Mas quando Deus cria o homem, ele diz, foi muito bom. Não há dúvida que nós somos a obra-prima de Deus. Claro que a gente está sempre em processo de aprimoramento. Na verdade, o 6 também vai falar desse processo. Esse processo contínuo que nós temos de nos aprimorarmos para entrarmos na presença de Deus. Outra coisa que também remete ao número 6 é o trabalho. Isso porque já desde o começo Deus fala, 6 dias trabalharás e no 7º dia descansarás. Então o número 6 também faz relação a tudo o que se refere ao trabalho, ao produto, a obras das nossas mãos. Então os primeiros simbolismos do número 6, ele vai falar do homem, da humanidade, do trabalho, do esforço, da produção, da produtividade e do domínio do homem sobre a criação. Essa característica do 6, falando do trabalho, ele vai envolver também a recompensa. O fruto daquilo que a gente faz tem uma consequência e nós colhemos ou sofremos a consequência. Se nós trabalhamos e produzimos para algo positivo, vamos ter a recompensa. Mas se a gente colhe preguiça, a gente vai colher também o fruto dessa preguiça ou dessa falta de ação. Você se lembra daquele versículo das Escrituras que fala que aquele que planta vento colhe tempestade? É sobre isso que o 6 também vai estar falando, que ele é uma consequência que nós colhemos aquilo que nós plantamos, que nós vivemos a consequência dos nossos atos. Apontando esse sentido que o 6 carrega de recompensa, eu quero usar como exemplo a história de Jacó. Jacó foi viver na casa do seu sogro e ele fala que ele trabalhou 14 anos pelas suas filhas e depois 6 anos pelo seu rebanho. O que está falando que o fruto do trabalho dele foi recompensado pelos 6 anos de trabalho que ele teve, que ele serviu para o sogro e como recompensa ele foi pago com o seu rebanho. Êxodo 23:10 vai deixar muito claro que aquilo que a gente planta, a gente colhe. E que esse processo são 6 anos de investimento, que são um ciclo, 6 anos de investimento do homem e um ano que é o ano do descanso, onde o investimento de Deus, o retorno de Deus para aquilo que o homem deu para ele. Um dos projetos de Deus envolvendo o número 6 é que o homem trabalhasse e que ele usufruísse do fruto do seu trabalho. E que como reflexo ou como consequência do envolvimento, do engajamento do homem pelo esforço, colocando a sua parte, no 7º ano, Deus abençoaria o fruto do seu trabalho. Esses são os ciclos, que a cada 7 anos, o 7º ano é um ano sabático, que aliás nós estamos num ano sabático. Dessa maneira então, o número 6 expressa que 6 anos o homem investe o seu trabalho, o seu esforço, e no 7º ano é quando ele usufrui, quando tem a consequência daquilo que ele plantou.
Esse número 6 criado expressando o homem e falando do domínio dele, isso porque quando o homem foi criado, Deus falou: multiplicai-vos e sujeitai a terra. Então ele também vai estar envolvendo não só nossas atitudes, mas a nossa capacidade de administrar aquilo que Deus nos colocou à mão. O que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos? Esse número 6, ele também envolve o processo do homem em preparação, em conquista, em santificação. O homem faz, o 6 demonstra que o homem faz a sua capacidade, aquilo que está às suas mãos. E quando o número 7 chega, é Deus cumprindo, Deus selando e fazendo um milagre. Então o número 6 fala daquilo que o homem pode fazer e o número 7 vai falar daquilo que Deus faz pelo homem, ou seja, fala do milagre. O 6 é o reflexo do nosso esforço, do trabalho das nossas mãos. Eu quero exemplificar isso com a história de Jericó, da cidade de Jericó, quando o povo foi cercar a cidade. Nessa história, Deus ordenou a Josué que por 6 dias os homens dessem uma volta ao redor da cidade de Jericó. Por 6 dias, apenas uma volta ao redor da cidade de Jericó, e no 7º dia seriam 7 voltas. Só que o homem fez a parte dele, aquilo que Deus mandou, caminhar ao redor da cidade. Mas o milagre de derrotar e de cair os muros da cidade, quem fez foi Deus, no 7º dia. Então o número 6 está expressando que a gente faz a nossa parte, ouvindo e obedecendo a voz de Deus, aquilo que nos cabe, aquilo que nós fomos capacitados. Nessa história foi dar voltas ao redor da cidade. Isso por 6 dias. No 7º dia foi onde Deus agiu e entrou com um milagre. Ainda dentro desse contexto de preparo do homem, veja que em Mateus 16, Jesus conversando com seus discípulos, ele pergunta: quem dizem que eu sou? Isso ele está fazendo a pergunta para os discípulos. Ao que os discípulos vão responder: uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é profeta. Daí Jesus pergunta para os discípulos: mas e quem vocês dizem que eu sou? Pedro fala para Jesus: você é o Filho de Deus, você é o Messias. No capítulo 17, já no capítulo 1, no comecinho, começa assim: passados 6 dias. Passados 6 dias do quê? Desse episódio. Isso está fazendo referência ao quê? Isso está fazendo a referência ao processo de criação. As escrituras dizem que um dia para Deus são como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. Deus não criou a terra em 6 dias e no 7º dia descansou? Isso está fazendo referência ao que o governo do homem seria por 6 milênios. E no 7º milênio é o milênio onde nós vamos governar com Cristo aqui na terra. Então 6 milênios ou 6.000 anos é o período do homem dominando e governando sobre a terra. No 7º é Deus na terra junto com o homem. Voltando então à passagem de Mateus 17:1, fala: passados 6 dias. O que aconteceu passados 6 dias? 6 dias onde o homem domina. E no 7º dia Jesus teve a transformação. Foi quando ele teve a transfiguração em frente aos seus discípulos, fazendo referência àquilo que vai acontecer no 7º milênio, que são os 1000 anos que nós vamos governar com Cristo aqui na terra. Também em Êxodo 24, fala desse processo de preparação, de santificação para ver a presença de Deus. Deus chama Moisés para subir no Monte Sinai. E Moisés fica esperando por Deus por 6 dias. No 7º dia foi quando Deus se manifestou e ele chama Moisés. Sendo assim, o 6 está falando da nossa postura, da nossa posição, desse processo de santificação, desse processo em esperar em Deus, no momento dele, onde ele vai fazer o milagre, quando a gente estiver pronto. E isso será representado com o número 7. A gente começou esse vídeo falando desse conhecimento popular ou dessa tendência popular a analisar o 6 como algo negativo. A gente viu até aqui que, na verdade, o número 6 tem um monte de coisa positiva e que Deus criou criou o homem no 6º dia como algo que é muito bom. Então, o número 6 tem muito mais significado positivo do que negativo. Mas a gente não pode ignorar que sim, ele tem um significado negativo. E esse significado, ele está falando do 6 é o homem sem Deus, um homem independente, um homem que quer agir separado da vontade e do domínio de Deus. Então, do lado negativo, é isso que o 6 está expressando, o homem mau. E que é o homem mau? É um homem sem Deus. Ainda dentro do lado negativo do número 6, tem um outro sentido, que é escravidão, cativeiro, colher as consequências dos nossos atos errados. Quando um hebreu ficava devendo para um compatriota seu e não tinha dinheiro para pagar, a forma de pagamento seria sendo escravo, ficando cativo dessa pessoa da qual ele devia por um período de 6 anos. No 7º ano ele seria liberto. Por isso que Jesus fala: eu vim para libertar os cativos.
O que isso quer dizer? Que dentro da cultura hebraica, dentro da cultura judaica, existem ciclos de 7 anos, aonde dentro desse ciclo, no 7º ano, é quando Deus vem libertar os escravos. Assim vem Jesus, no 7º milênio, nos libertar do nosso cativeiro. Ainda dentro do lado negativo, eu quero apontar aqui uma passagem em Provérbios 6, do 16 ao 19. Ela vai estar falando de certos comportamentos, 6 comportamentos que Deus não gosta. E é possível que você sofra as consequências desse comportamento errado. Então vem comigo para você entender aquilo que desagrada a Deus. As 6 atitudes que o Senhor odeia, 7 atitudes que Ele detesta. Então, dentre as 6 atitudes está olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha difamações. Essas são as seis características das quais Deus odeia. Será que Deus está apontando para alguma delas? Será que você tem feito alguma dessas atitudes na sua vida? E por último, em Apocalipse 13, 18, ali diz que 6 é o número de homem e está fazendo referência ao anticristo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o anticristo vai ser um homem e não um sistema. Não quer dizer que ele vai ser uma pessoa possuída pelo inimigo. Não, é número de homem. É um homem que vai ser o anticristo. Teve um sonho deixado por um membro aqui do canal envolvendo o número 6. Ele teve o cuidado de contar o sonho e contar também a história dele, o que ele estava vivendo, para que eu pudesse entender e interpretar o sonho dele. Ele me contou o seguinte: eu fiquei noiva e estou planejando comprar um apartamento com a minha noiva, porque eu pretendo me casar daqui a 2 anos. E eu estou orando, pedindo direção a Deus se eu devo comprar o apartamento ou não. E como eu falei em alguns vídeos, é comum quando você está pensando em algum tema ou você está vivendo aquilo, você sonhar com aquilo. Então ele queria saber se o sonho dele tinha sido um sonho profético, uma resposta de oração, ou então era consequência ou reflexo daquilo que ele estava vivendo, daquilo que ele estava pensando ou do projeto dele em comprar um apartamento. Vamos analisar o sonho dele, eu vou contar o sonho, daí a gente vai analisar junto. Então no sonho dele, ele tinha comprado um apartamento e ele estava recebendo a chave. Ele recebia a chave e ele ia até o apartamento para abrir a porta. Esse apartamento estava no 6º andar. E quando ele abriu a porta do apartamento, ele viu que na sala existia uma janela muito grande. E nessa janela tinha muito sol entrando e fazendo reflexo, e essa luz estava inundando todo o apartamento. Esse foi o sonho dele. Como é que eu sei então se esse sonho foi um sonho causado pela ansiedade dele, pelos pensamentos dele, pela situação que ele está vivendo, que é pensando em comprar um apartamento, ou se foi um sonho dado por Deus como resposta das orações dele? A resposta para essa pergunta vai estar nos elementos proféticos do sonho. Mas para você conhecer os elementos proféticos, você precisa conhecer as escrituras. Então, quais são os elementos proféticos desse sonho que entende que esse sonho não veio dele, mas foi a resposta de Deus positiva, falando: eu estou contigo nessa causa, pode comprar. Primeira coisa, ele recebeu uma chave. Chave é aquilo que abre, que destrava alguma coisa. Depois, ele recebeu a chave, ele subiu até o 6º andar. O 6º andar está falando de colher os frutos, da consequência do trabalho. Então, sim, está falando do lado positivo. E o terceiro elemento profético é que quando ele abriu a porta, existia muito sol, muita luz invadindo e inundando aquele ambiente. Isso está apontando para a presença de Deus na vida, nesse projeto dele. Sendo assim, a resposta de Deus para ele foi: sim, compre o apartamento, eu estou contigo. Vamos então para o resumo? O que o número 6 quer dizer? Do lado positivo, então. O número 6 vai estar falando do homem, do ser humano, da humanidade. Coisas feitas pelo homem, fruto do nosso trabalho, das nossas mãos. Fala sobre trabalho, esforço humano, produção, produtividade, resultado, consequência, engajamento em um projeto, recompensa pelo esforço ou até mesmo punição. Domínio do homem, fala da nossa capacidade administrativa. Processo de conquista, preparação ou santidade. Isso foi do lado positivo. Do lado negativo, o número 6 vai falar das nossas ações, do nosso instinto carnal, do nosso agir independente e sem Deus. Fala de escravidão, de cativeiro e da consequência dos nossos atos. Mas então, se você sonhar e no sonho tiver o número 6, você já sabe o que fazer. Sonhou? E daí?